Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado primeiro secretário Kennedy Nunes para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde a todos. Eu faço a leitura da ata da 28ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 18 de abril de 2017, com a presença dos deputados Silvio Drever, Aldo Schneider, Kennedy Nunes e Maurício Scudlar, e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Hardenscheid, Ana Paula Lima e Maurício Scudlar. Às 14 horas do dia 18 de abril do ano 2017, nessa cidade em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. O expediente foi distribuído na sessão e em breves comunicações ocuparam a tribuna os senhores deputados César Valduga, João Amin, Kennedy Nunes. No grande expediente destinado aos partidos políticos ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Scudlar, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Antônio Aguiar, pelo PMDB, Milton Obos, pelo PSD, Neudi Sareta, pelo Partido dos Trabalhadores e Serafim Venzon, pelo PSDB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 53/2015 e também foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de leis 230, 262 e 263/2016. Foi mantido o veto encaminhado pela mensagem 523/2016 aposto ao projeto de lei número 352/2013, totalizando 20 votos sim, 12 votos não e uma abstenção. Foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 524/2016, aposto ao projeto de lei 520/2015, totalizando votos sim, 27, votos não e nenhuma abstenção. Foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 552/2016, aposto ao projeto de lei 294/2015, totalizando 5 votos sim, 21 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto encaminhado pela mensagem 553/2016, aposto ao projeto de lei número 325/2015, totalizando 15 votos sim, 13 votos não e nenhuma abstenção. Foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem 559/2016, aposto ao projeto de lei 535/2015, totalizando 4 votos sim, 26 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados em primeiro turno o projeto de lei 38/2017 e em turno único, a admissibilidade da proposta à emenda da Constituição número 9/2015, bem como o projeto de lei 372/2016, este com emenda substitutiva global e subemenda modificativa. Extra ofício foi aprovado em turno único a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição número 5/2015. Foram aprovadas ainda as moções números 59 a 65/2017, bem como os requerimentos 334, 335 a 342/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 336 a 341, 343 a 344/2017 e comunicou ainda que encaminhará aos destinatários as indicações números 222 a 230/2017. O senhor presidente, em face do término do horário regimental, encerrou
a sessão, convocando outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, e para constar, eu, primeiro secretário, fiz e mandei lavrar a presente ata que acabo de ler, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Antes, porém, eu devo registrar com muita honra e com muita alegria nesta Casa Legislativa a presença de alguns amigos empresários da cidade de São Bento do Sul, o senhor Alcides Rudrick, do ramo moveleiro, o senhor Antônio Drevek, escritório de advocacia, doutor Antônio Tomazini, médico ortopedista, ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Evandro Miller de Castro, do grupo Budemeyer, Frank Bowman, ex-prefeito e também presidente do grupo Tuper, Einzengel, do grupo Condor, James Fitzenreut, de James, Móveis James, digo, limitada, Luiz Fernando Moldenauer, do grupo Implantec, Marcos Schumacher, das lojas Schumacher, Nelson Tremel, do ramo moveleiro, Sr. Roberto Siviero, do ramo moveleiro e também do ramo comercial, Senildo Lindsmeier, vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul e nosso colaborador, seu Valmir Rosa, do ramo imobiliário, e o seu Valmir Lindsmeier, do ramo de consultoria empresarial. Antes de conceder a palavra para os inscritos, concedo pela ordem ao deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, deixa eu também aproveitar e fazer o registro de um colega do nosso partido também, o vereador Tiago Maes, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, junto com todos os seus colegas. E seja bem-vindo a essa casa, o nosso abraço àquele município tão grande. Manda um abraço para o Marco Velho, né, lá do Moro da Vossa Alvelina. E um abraço também para todos que foram registrados na nossa querida São Bento do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Com a palavra, o eminente deputado Milton Obos. Senhor presidente, colegas deputados, eu também gostaria de registrar aqui, além do Tiago Maestre, nosso vereador, presidente da Câmara de Itaió, do Rodrigo, ex-vereador de Vidal Ramos, o Jason, vereador de Vidal Ramos, o Paulo, com todos os amigos aí de Leoberto Leal, Paulo, ex-vereador de Leoberto Leal também. E eu queria aproveitar, presidente, para fazer a menção aqui à visita dos empresários de São Bento do Sul. Eu que sou empresário também, a gente sabe o quanto a indústria catarinense é forte e quanto ela é forte em função justamente da força empreendedora do nosso povo, da nossa gente. E a maioria das empresas catarinenses são a exemplo de São Bento do Sul, como o seu Frank Bowman, que foi prefeito também da cidade de São Bento do Sul, presidente... Senhor presidente? Só para concluir, e a gente sabe que uma boa cidade se faz em função do empreendedorismo do seu povo. E a cidade de São Bento do Sul, ela tem muita semelhança com a cidade de Rio do Sul também, onde os empresários que lá iniciaram seus pequenos negócios, hoje fazem a pujança de uma cidade tão importante como São Bento do Sul, seja ele no ramo metal mecânico, do ramo moveleiro, do setor de confecções, etc. É isso que faz o diferencial em uma cidade. Por isso que eu sempre falo, o nosso povo precisa de oportunidade, e quem dá são os empreendedores para que eles tenham oportunidade. Por isso que Santa Catarina é boa, é bela e é diferente. Parabéns aos empresários, sejam bem-vindos. E hoje é o presidente que manda aqui, né? E com certeza vocês estão se sentindo muito bem aqui. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Milton Obos. Agora com a palavra o eminente deputado José Milton Schaeffer. Presidente Silvio, quero aqui também me somar aos cumprimentos já feitos por Vossa Excelência e os demais deputados,
com a comitiva de lideranças e empresários de São Bento do Sul, que prestigiam a nossa Assembleia nesse dia de hoje. E aí, alguns dados importantes sobre São Bento, do empreendedorismo e da capacidade geradora de emprego e de riqueza. São Bento do Sul, 65% do PIB vem da indústria. E nós temos o PIB de São Bento, deputado Maurício Scudilhac, são 3 bilhões de reais. É um município que se destaca não só pela sua economia, mas também pela qualidade de vida. Está entre, dos 5.600 municípios brasileiros, São Bento do Sul está entre os 200 com melhor renda per capita, graças ao desenvolvimento da sua indústria, o empreendedorismo e o espírito, né, do seu povo de trabalho, de união e de vencer desafios. É um município que orgulha muito... Um minutinho. É um município que orgulha muito a todos nós catarinenses, por isso quero, como deputado do sul do estado, mais prestar a minha homenagem às lideranças que estão aqui, em nome do seu Alcides Rudnick, né, que tem uma marca na indústria moveleira do Brasil e de Santa Catarina, e também em nome do ex-prefeito Frank Baumann, que, como líder, todos ajudaram a forjar esse município que é referência e orgulha a todos nós. E também ao deputado Silvio, que é uma liderança daquele município, que hoje nos orgulha aqui na presidência dessa casa, com muita competência e com muita dedicação, que é a marca da sua liderança. Obrigado, deputado José Milton Schaeffer. Agora, inscrito para falar, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados que acompanham esta sessão e a todos os ouvintes, telespectadores. Ontem mencionamos rapidamente na ordem do dia o tema do ensino médio noturno. É um tema atual, novo por sinal, a partir, inclusive, de um ofício que a Secretaria de Estado da Educação enviou a todas as escolas que ofertam o ensino médio noturno na rede estadual de ensino. Segundo este ofício circular, está interrompido o horário de funcionamento do ensino médio noturno a partir das 10 horas da noite. Todos sabem que o ensino noturno inicia às 19 horas e termina às 22h30. Por que é que a Secretaria de Educação adotou esta medida arbitrária e que está prejudicando os alunos da rede estadual? Adotou porque, segundo a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação teria que pagar aos professores o equivalente ao adicional noturno de meia hora. Lembrando aqui que somente os professores que trabalham nesta última aula, portanto, das 10 horas em diante, é que têm direito. Se nós fizermos o cálculo aqui, é um valor tão irrisório, deputado Coruja, que é de se envergonhar. Meia hora do professor que trabalha das 10 às 10h30 da noite. Porém, essa medida está causando o maior transtorno, porque nós temos escolas que ofertam este horário em todas as regiões de Santa Catarina. E as escolas estão se virando como podem. Algumas dizem o seguinte: mas eu vou fechar os olhos, eu vou fazer de conta que eu não sei, que você está chegando às 7 horas, porque você deveria estar aqui às 6h30. Outras dizem: nós vamos fazer rodízio. Então, se a aula era do professor de matemática, todas as primeiras, para não prejudicar aluno, nós vamos fazer rodízio das primeiras aulas. Porque aí o aluno chega atrasado e a gente faz de conta que está tudo bem. Eu confesso que eu fiquei extremamente indignada, porque veja o que é a vida desse aluno. Esse aluno que estuda à noite, na sua grande maioria, só estuda à noite porque tem que trabalhar durante o dia. Porque o seu trabalho, ele ajuda na remuneração da família.
E, portanto, esse aluno, ele passa a ser o vilão, ele passa a ser o problema. Um sujeito que está trabalhando até às 6, 6h30 da tarde, vai chegar mais tarde no colégio, ele tem que ser prejudicado por isso, como se ele estivesse fazendo algo errado. É inadmissível que a Secretaria da Educação tenha emitido um ofício circular orientando as escolas a iniciar as aulas às 6h30. A gente tem recebido relatos de alunos que têm dito o seguinte: deputada, eu trabalho até às 6h30 da tarde. Se a aula começasse às 7, eu ainda consigo ir para casa, comer alguma coisa, tomar um banho e chego queimando horário, mas chego no horário. Com essa medida, ou eu não como, ou eu não me alimento, ou eu não tomo banho, eu emendo o terceiro turno da escola, ou eu falto, ou eu chego mais tarde, ou eu desisto da escola. Porque ele não vai desistir do emprego, porque ele precisa sobreviver. E quando a gente questiona a Secretaria de Educação, o argumento que a Secretaria de Educação tem é de que não há previsão legal. Deputado Maurício, não há previsão legal para pagar essa meia hora apenas a esses pouquíssimos professores. Mas aí eu respondo o seguinte: não há previsão legal. Por que não há previsão legal? Porque o Poder Executivo não enviou a esta casa nenhum projeto de lei de origem do Executivo, não pode ser nosso projeto, que corrija essa distorção. Eu tenho certeza que se o governo, deputado Cobalcini, já lhe concedo a palavra, se o governo mandar amanhã esse projeto de lei, os deputados terão sensibilidade para que a gente possa agilizar essa medida e aprovar, para corrigir essa distorção, porque é um direito do profissional, quem trabalha depois das 10 horas da noite, receber adicional noturno. Ora, se não há previsão legal até então, quer dizer que pode haver. E para haver previsão legal, basta que a Secretaria de Educação, através do Governo do Estado, envie a esta casa o projeto de lei. Eu lhe concedo a palavra, deputado Cobalcini. Obrigado, deputada Luciane. Parabéns pela manifestação. E eu estava imaginando que fosse por falta de recursos. Muito embora oficialmente não tenha essa informação, também, tampouco, a informação de previsão legal. Penso que a decisão tomada foi muito grave para ser através de um ofício. Ela deveria, deputado Maurício, deputados presentes aqui ao plenário, deveria envolver, me parece que esta casa, comissão que Vossa Excelência preside, a Comissão de Educação, eu que faço parte como vice-presidente, confesso que nós ficamos surpresos, impactados, ouvindo diretamente dos professores e dos alunos. Tem regiões do Estado, para não dizer todo o Estado, muitos estudantes estudam à noite porque precisam trabalhar durante o dia para complementar a renda da família. E aí uma decisão como essa inviabiliza muitos casos que os jovens que estão frequentando o ensino médio noturno, inviabiliza a continuidade. Então, eu quero lhe cumprimentar mais uma vez, estamos juntos, no sentido de que possamos, se é uma questão legal, penso que é de fácil solução, né? E, obviamente, que essa casa não vai faltar no sentido de agilizar o projeto que para aqui for aportado. Parabéns, deputada Luciane. Obrigada, deputado Cobalcini, nosso vice-presidente da Comissão de Educação, que também aborda esse tema com muita pertinência. Então, eu quero me manifestar sobre isso, dizendo que o aluno trabalhador, e eu já fui também aluna trabalhadora, né? Trabalhava até às 6 da tarde,
e depois ia para a universidade, a gente sabe o que é um aluno trabalhador. Muitas vezes não aguenta o cansaço, dorme na cadeira, ouvindo o professor ministrar aula. Agora, esse aluno que deveria ter todo um incentivo, um estímulo, uma escola aberta, uma escola que está acolhendo a partir também da sua dificuldade, o que faz a Secretaria de Educação? Simplesmente manda um comunicado para as escolas dizendo que a partir de tal data a escola deve iniciar as suas aulas a partir das 6h30 da tarde. Então, eu quero fazer o meu pronunciamento aqui para dizer que nós estamos não só denunciando, como ontem fizemos aqui nesta casa e hoje estamos reapresentando, presidente, uma moção de repúdio transformada em indicação, que eu entendo que poderia até ser uma moção de apelo, né, para que fosse revisto essa decisão. Também um pedido de informações, porque nós queremos que a sociedade catarinense saiba o quanto é o gasto que está por trás disso, que é insignificante, pelo número de professores que receberiam o equivalente a esses 30 minutos. E nós queremos, acima de tudo, reverter essa decisão. Eu diria que depende só da Secretaria de Educação e do Governo do Estado, porque se enviar para essa casa, a gente se encarrega de fazer o trabalho e fazer justiça. Quero ainda falar nesses 30 segundos, presidente, de uma situação que tem acontecido no Oeste e que é extremamente grave. Gostaria que fosse concedido mais um tempo, porque eu falo aqui da situação do Corpo de Bombeiros Militares no Oeste de Santa Catarina. Nós temos observado nos últimos anos que muitos bombeiros têm se aposentado, ido para a reserva. Mais um minuto, deputado. Obrigada. Por outro lado, o Estado não tem feito concurso público e chamado novos policiais bombeiros militares. Com essa situação, hoje nós nos encontramos no seguinte dilema. Batalhão dos Bombeiros Militares de Chapecó precisa ter imediatamente 69 bombeiros militares. Batalhão de Bombeiros de Xanxerê, que abrange vários municípios desta região, 24 policiais bombeiros militares. Na região de Xanxerê, nós temos 21 municípios sem nenhum bombeiro, totalmente desativados. E é tão grave isso que na última segunda-feira à noite acontece um incêndio no município de Faxinal dos Guedes, com o bombeiro, a sede dos bombeiros fechada. Deputada, eu vou passar do limite, mas mais 30 segundos. Ok, obrigada. Faxinal dos Guedes, a sede fechada, acontece um incêndio e porque está fechada, os bombeiros têm que se deslocar de Xanxerê e Ponte Serrada. Conclusão, uma senhora idosa carbonizada. Então, eu quero fazer esse registro aqui, porque essa responsabilidade é do governo do Estado de Santa Catarina. Nós vamos denunciar e vamos... Presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, apenas para fazer um registro da presença do vereador lá de Araranguá, o vereador Tano, que está aqui juntamente com o ex-vice-prefeito de Arroio do Silva, tratando também de assuntos de interesse daqueles municípios. E registrar também nesse plenário a presença do vereador de Trombudo Central, Marlon, que também é colega, engenheiro agrônomo, dá as boas-vindas, juntamente com o vereador Fábio Ramos, que estão aqui acompanhando a sessão de hoje, com o Fernando Hoffmann, que é nosso ex-prefeito, companheiro, que também prestigia a Assembleia Legislativa nessa tarde. E acabamos também citar aqui a presença do vereador Kleber Thyssen, de Águas Mornas, que também prestigia a sessão de hoje, o nosso parlamento, e todos estão aqui tratando de assunto de interesse dos seus municípios.
Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Milton. Sejam todos bem-vindos. Pela ordem, deputado Maurício Codilac, sem prejuízo, deputado Fernando Coruja. Obrigado, senhor presidente. Também registrar a presença do prefeito Baú de Tangará, nosso amigo, o vice-prefeito de Santa Terezinha do Progresso, o Cristiano Machado, junto com o Arno Arendt e o Eliseu Lisiak, que também visitam a Assembleia Legislativa trazendo projetos dos seus municípios. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, com a palavra o deputado Fernando Coruja por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, na última semana, o Brasil tomou conhecimento das delações, as chamadas delações da Odebrecht. Houve uma divulgação do áudio. E esta, que foi chamada de a delação do fim do mundo, ela envolveu inúmeros políticos no Brasil e há uma citação importante ao governador de Santa Catarina. Estes fatos que são delatados pela empresa são fatos que talvez sejam muito conhecidos há muito tempo no país. Eu diria que é mais ou menos como uma poeira que está embaixo dos móveis, ninguém olha, todo mundo sabe que está ali embaixo, mas ninguém presta atenção naquilo, ou ninguém levanta o arré do móvel para ver aquilo que está ali colocado. Mas, evidentemente, que todo mundo sabe desta relação que existe historicamente nefasta entre as empresas e o poder público. E nós estamos percebendo que, claro, é uma lista de um delator, e vão vir muitas por aí, evidentemente que a palavra de um delator, ela não pode ser considerada verdade. É preciso, e todo mundo fala assim, é preciso separar o joio do trigo. Evidentemente que é preciso separar o joio do trigo. Mas quando você vê a manifestação de todo mundo que é citado, todo mundo diz isso, às vezes dá a impressão que todo mundo está querendo dizer que, bom, não tem joio. Quando a gente sabe que, evidentemente, embaixo desses móveis e esta relação, ela é, sim, presente, forte, e há uma relação espúria entre a política e o setor empresarial. É claro que nessas relações nós temos coisas que vão de caixa 2, nós temos questões envolvendo contribuição de campanha que são lícitas muitas vezes, há uma série de outras coisas que passam por pagamento de parlamentares para aprovar medida provisória no Congresso Nacional, que pagam por parlamentares por contratos, que pagam um percentual por contratos, evidentemente que tudo isso aí está presente. Nós tivemos, então, uma denúncia que envolve o governador de Santa Catarina. Na vida pública, todo mundo acaba, em um momento ou outro, sendo criticado e citado, e todo mundo tem que dar explicações sobre aquilo que acontece com ele. Você acaba tendo que dar explicações. Eu estou na vida política há muito tempo, fui um deputado federal 3 mandatos, fui prefeito, vereador, e muitas vezes tive que dar explicação sobre atos que você fez. E até às vezes atos que você sabe que acabou fazendo errado e você tem que admitir que fez errado. O governador de Santa Catarina, ele precisa, evidentemente, se explicar. Precisa se explicar. Aqui não tem a discussão, a condenação, ou a verdade ou não, vai aparecer em função, na questão judicial, em função do transcorrer, mas é necessário que o governador se explique. O governador foi em Brasília e deu uma entrevista. Escolheu um local absolutamente inadequado para dar entrevista. Por quê? Porque Brasília é uma coisa desretornizada da sociedade. A impressão que se tem é que a escolha de lá é porque parece que aquilo que acontece em Brasília não tem sintonia com o que o povo está pensando. Aquilo que se diz em Brasília é uma coisa que fica por lá, uma explicação que às vezes na política se dá como se quisesse dizer, bom, está explicado. E não é assim. E a explicação do governador, quando você presta atenção, foi basicamente uma explicação jurídica. É explicação jurídica. É uma explicação do conselho do advogado, talvez do marqueteiro, que o aconselhou e disse lá com palavras, às vezes milimétricas, né, não
não solicitei caixa 2, como querendo dizer assim, talvez tenha recebido, mas não solicitei. Quer dizer, uma explicação jurídica milimétrica. E a explicação jurídica, para que ela serve? A explicação jurídica serve talvez para proteger o patrimônio pessoal, serve para proteger o seu direito de ir e vir, mas é evidente que é preciso, primeiro, uma explicação política para a questão. A população, e a população que precisa saber, é a população de Santa Catarina, o catarinense tem seu governador, tem que ter uma explicação que passe muito mais pelo que sente o governador, pela verdade, do que pelo aconselhamento do marqueteiro ou do advogado. Pelo aconselhamento do marqueteiro ou do advogado. É preciso uma explicação política. E mais do que explicação política, nós estamos sujeitos, evidentemente, na vida pública, a tribulações. E você tem o dever de explicar. E essa explicação é aquilo que está faltando, inclusive uma explicação para a defesa da tua honra pessoal, porque quando você percebe, eu me incluo como político, como categoria, não compactuando com as coisas, mas como categoria, nós estamos muito distantes do processo da vida das pessoas e estamos achando que podemos dizer o que queremos como explicação e que aquilo serve. Não serve. Nós temos que nos indignar mais. Nós temos que ter outro comportamento se queremos resgatar a credibilidade tão sumida ou tão desaparecida na classe política como um todo. A coisa está embaixo do sofá. É claro que muitos setores, a própria mídia, quando faz um ar de indignação, dizendo que não sabia, não é verdade. Muitas vezes sabia. Mas é preciso que o governador de Santa Catarina tenha uma explicação e explique aos catarinenses o que está acontecendo. O governador fala que vai esperar o inquérito, se ele acontecer no STJ, para que possa explicar no inquérito, dar as explicações. Não, uma explicação no inquérito é uma explicação jurídica. Vai explicar no inquérito, é uma defesa jurídica que deve ser feita. Mas o político, antes de uma defesa jurídica, deve fazer uma defesa política, que não deve, e eu estou de acordo com vários comentaristas que o fizeram hoje em Santa Catarina, não deveria ser feito em Brasília, tem que ser feito aqui. Aqui para as pessoas daqui. Né? Nós, infelizmente, no Brasil não temos a prática que o chefe do Executivo tem que vir ao Legislativo para dar explicação e tal, mas deve ser feita aqui. Se o governador permanecer com a tese, com os conselhos que vem recebendo dos seus marqueteiros para tomar esse posicionamento, eu tenho a impressão que quando chegar a hora de dar explicações lá no inquérito já vai ser tarde. E ainda precisamos lembrar que o conselho dos marqueteiros às vezes não é bom. Os marqueteiros, às vezes, quando estão aconselhando, estão preocupados sim com o seu cliente, mas antes de se preocupar com o seu cliente, estão se preocupando com eles mesmos. Vídeo que está acontecendo no Brasil, nessa relação que tem marqueteiros e política. Então, o governador deve, na minha opinião, ter uma explicação em Santa Catarina e deve abrir mais o que está acontecendo. Mais tarde, as coisas podem ser muito piores. E o conselho do marqueteiro que os políticos fazem hoje, seguir o conselho do marqueteiro que os políticos fazem muito hoje no Brasil, e fazem aquela cara de que nada está acontecendo com eles, não é adequada. Explicação jurídica não serve, é preciso uma explicação jurídica, uma explicação política e mais uma explicação pessoal. A explicação fria de que é uma questão apenas jurídica e relatando os fatos que são muito diferentes daqueles ditos pelos delatores, não é adequada para um governante na situação atual. Próximo orador inscrito, deputado Dirceu
Stresch, Mário Marcondes abdica. César Valduga. Depois, deputado Venzon, deputado Maurício Scudilar. Deputado Maurício Scudilar, Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Complementar aí, acho que o deputado Coruja tem toda a fundamentação, acho que esses fatos precisam ser devidamente esclarecidos. É importante essa prestação de contas à sociedade catarinense. A justiça e a sociedade, então cada coisa é diversa. Eu queria registrar aqui a presença do presidente do Simpol, aí, o Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina, o Anderson Amorim, ele que sempre com a diretoria está presente aqui na Assembleia Legislativa, e ele que esteve presente lá em Brasília também, acompanhando as negociações com o governo federal em defesa da aposentadoria policial. E a gente vê aí com alegria que o relator da reforma da Previdência está revendo alguns pontos da reforma. A sociedade entende que a reforma é necessária, mas não da forma brusca, até violenta para com o direito dos trabalhadores. E o direito tanto do agricultor quanto da mulher que busca a sua aposentadoria, e também a questão das aposentadorias especiais, no nosso caso a aposentadoria policial. Já houve uma antecipação aí por parte do relator da redução da idade para as mulheres, e nós entendemos que isso efetivamente tem que acontecer, e também a redução da idade para a aposentadoria policial. Nós sabemos que a média de vida do policial é uma média mais baixa do que da população em geral, pelos riscos que enfrenta, pelas mortes violentas de que acaba sendo vítima, e até pela profissão estressante que é a atividade policial, seja no risco, no confronto do dia a dia, seja no atender as questões, sempre você está trabalhando com um conflito. Policial, quando está ouvindo uma pessoa, com certeza vai ter que intimar a outra e vai ter que buscar conciliar uma situação, resolver ou adotar um procedimento encaminhando aquela questão à justiça. Então, nada mais justo do que a aposentadoria policial ser tratada com cuidado, com uma atenção. Nós, em 2006, conseguimos aqui, na época que o governador Luiz Henrique da Silveira encaminhasse à Assembleia Legislativa o projeto da aposentadoria especial para os policiais de Santa Catarina. Polícia Militar já tinha, Polícia Civil recebeu, as mulheres policiais tiveram a legislação alterada, reduzindo o prazo de contribuição para a aposentadoria, e agora a gente viu de parte do relator o atendimento dele às reivindicações da categoria que foram apresentadas lá em Brasília, e ele aceitando a integralidade aposentatória para aqueles que ingressaram na segurança até 2013. Quem ingressou a partir de 2013 vai ter aposentadoria pelo teto
da Previdência, do INSS, e, claro, se quiser ter uma aposentadoria complementar, vai poder se associar, contribuir nesse período de atividade para ter, então, uma aposentadoria integral. Mas nós não poderíamos mudar a regra do jogo, deputado Antônio Aguiar, deputado Altair Silva, para pessoas que contribuíram aí quase 30 anos e agora, na véspera da aposentadoria, serem tomados por uma mudança na legislação e que não houvesse aí um processo de transição. Se essas mudanças que estão sendo feitas agora na aposentadoria, em todas as aposentadorias, tivessem sido feitas há 10, 15, 20, 25 anos atrás e a cada 2 anos tivesse uma adaptação ao novo sistema, nós já estaríamos com todos incluídos num novo sistema de aposentadoria. Como os governos foram protelando, foram deixando, nós chegamos a um ponto, infelizmente, onde entende o governo que tem que fazer uma mudança radical e não é isso que a sociedade, que os trabalhadores querem. Então, como não foi feito um processo de transição há 10, 15 anos atrás, agora também não dá para fazer uma mudança brusca nas condições, na legislação de aposentadoria dos nossos policiais, sejam eles homens ou mulheres. Até porque nós vemos aqui na Grande Florianópolis, Joinville, também, deputado Nilson Gonçalves, a questão da criminalidade, cada dia mais os agentes de segurança estando numa profissão cada vez mais de alto risco. Pela sua natureza, já é uma profissão de risco. Eu digo que ser policial não é profissão, é uma vocação. Você tem que gostar, você tem que ser apaixonado por aquilo que faz, correr os riscos que tem que correr, saber que muitas vezes vai ter que deixar a família em momentos, em datas que você gostaria de estar com seus familiares, mas a atividade policial faz com que seja uma atividade diferenciada e que a pessoa tem que ser vocacionado para ser policial. Ser policial não é para qualquer um. Não dá certo quem quer ser policial pela questão de emprego, pela questão salarial, pode ter certeza que a pessoa que pensa em entrar na atividade policial pelo salário, por uma profissão só, vai se decepcionar. Precisa ter dedicação, vocação, empenho, saber que pode sacrificar muitas horas, momentos, dias da sua vida em defesa de outras pessoas que nem conhece e muitas vezes deixando de lado seus familiares, seus filhos e as pessoas do seu convívio. Então, queremos registrar que fizemos várias manifestações, que defendemos o direito dos policiais a uma aposentadoria especial e felizmente estamos vendo que se não é tudo aquilo que se buscava, mas as mudanças que o relator tem feito estão, em tese, atendendo às demandas da nossa categoria como um todo. Então, essa redução é pertinente, assim como é do agricultor, do trabalhador, de todos que enfrentam as dificuldades no dia a dia e cada um sendo analisado dentro a sua questão, o seu sistema de aposentadoria, dentro daquilo que as suas condições profissionais exigem como pessoa, como ser humano e como família. Então, esperamos que esses anúncios de atender em parte o pleito da categoria seja efetivamente concretizado pela comissão
aprovado e encaminhado pelo relator e aprovado pelo plenário. Então, fazer o registro do trabalho que o Simpol como um todo fez aí dessa luta que nós acompanhamos junto com Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, enfim, todas as instituições de segurança, e entendo que esses direitos devem atender aos agentes penitenciários, porque hoje são também uma das... 30 segundos, deputado. Agentes penitenciários que convivem de frente com o crime, olho no olho, e que enfrentam também um grande risco. Então, entendemos que toda a segurança tem que ser olhada de uma forma especial e o sistema penitenciário deve receber a mesma atenção e os mesmos direitos dos demais setores da segurança pública. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Vamos entrar ao horário dos partidos políticos. O primeiro orador é o deputado Altair, que vai falar em nome do bloco parlamentar formado pelos partidos PP, PR e PSB. Deputado Altair Silva, da cidade de Chapecó. Vossa Excelência tem um tempo de até 13 minutos para as suas considerações. Muito boa tarde, senhor presidente. Quero saudar todos os senhores deputados, senhoras deputados, todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim como da Rádio Digital. Dizer que viemos à tarde de hoje à tribuna para falar da nossa ida a Brasília na semana passada. Estivemos em Brasília especialmente para tratar de um assunto muito importante da nossa cidade, a cidade de Chapecó, que esse ano comemora 100 anos, uma cidade pujante, que leva a história de Santa Catarina, a história do agronegócio, e agora Chapecó, com a sede de 2 universidades comunitárias e uma universidade federal, a Universidade Federal da Fronteira Sul, assim como a UNO Chapecó, possuem o curso de medicina. E o curso de medicina na cidade de Chapecó, ela é muito importante porque vem inovar no segmento da saúde. Chapecó é um grande polo de prestação de serviço e a comunidade, a região, reivindicava o curso de medicina, e hoje a UNO Chapecó já tem várias turmas formadas, e a Universidade Federal da Fronteira Sul ainda não tem médicos formados. Mas um dos instrumentos para dar sequência e a boa formação do profissional da área da medicina é o Hospital Regional de Chapecó. O Hospital Regional de Chapecó, que está sendo ampliado. Em breve nós vamos ter a segunda ala do Hospital Regional de Chapecó concluída, e o nosso hospital, que já é uma referência em média e alta complexidade e muitas das suas áreas, vem crescendo, e com a expansão do Hospital Regional, juntamente com as universidades, temos aí uma oportunidade e ao mesmo tempo um desafio a ser resolvido, que é transformar o Hospital Regional de Chapecó em hospital para residência médica, onde os médicos que são formados tanto na UNO Chapecó como na Universidade Federal da Fronteira Sul possam fazer os seus estágios, a sua residência médica, seus períodos de experiência, devidamente autorizado pelo Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. E por isso, estive em Brasília, inclusive reunido com o deputado Esperidião Amin, articulando em conjunto para que o Hospital Regional de Chapecó possa, o mais breve possível, ser reconhecido como hospital universitário, para permitir que os egressos dos formandos de medicina, tanto da UNO Chapecó como da Universidade Federal da Fronteira Sul, possam fazer residência médica, assim como profissionais de outras regiões possam se habilitar em Chapecó para fazer
a residência médica, fazer as suas especializações, de forma que no campo administrativo, tanto as universidades como o hospital têm avançado em atender todas as reivindicações que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde vem solicitando para que nós possamos ser o mais brevemente reconhecidos. E no campo da articulação política, também em conjunto com a bancada federal catarinense, especialmente a bancada federal do Grande Oeste de Santa Catarina, e também do deputado federal Esperidião Amin, que foi o que inaugurou o Hospital Regional de Chapecó, teve a oportunidade de lançar a obra e, durante o seu governo, o primeiro governo de Esperidião Amin, concluir o hospital que é a grande referência do oeste de Santa Catarina. De forma que estamos trabalhando firme para que o mais breve possível seja vencido todas as barreiras administrativas, operacionais, juntamente com a parte técnica e política, para tão logo nós podermos dar ao Hospital Regional de Chapecó o reconhecimento e a estrutura necessária para que possa fazer a residência médica, oportunizando assim, senhor presidente, mais um passo para que o Grande Oeste seja atendido por um hospital de referência, inclusive com residência médica. Por isso, venho à tribuna para fazer essa afirmação, senhor presidente, da importância desse momento que é essa conquista, que se encaminha para muito breve. Aí eu quero parabenizar toda a equipe técnica do Hospital Regional de Chapecó, que não tem medido os esforços, juntamente com as universidades que estão junto nesse projeto, para que nós possamos ter mais uma conquista, que seja mais uma conquista do centenário da nossa cidade de Chapecó, o mais breve possível, senhor presidente. Também quero aqui relatar que nós ontem recebemos aqui nesta casa a presença do secretário adjunto da Agricultura, o agrônomo Spies, e que relatou as grandes conquistas que a agricultura de Santa Catarina tem obtido, principalmente na bovinicultura leiteira. A bovinicultura leiteira, que é uma atividade que mais tem gerado emprego e renda, eu posso dizer, na última década, no interior de Santa Catarina, à medida que a suinicultura e a avicultura foram trabalhando em escala, ou seja, foi diminuindo o número de suinicultores e de avicultores, aumentando sim a produção da suinicultura e da avicultura, muitos dos produtores que não puderam acompanhar a evolução, o crescimento da escala da atividade, migraram para a bovinicultura leiteira. E a bovinicultura leiteira passou a ser a grande referência para as pequenas e médias propriedades, para a agricultura familiar. E hoje o leite em Santa Catarina representa uma atividade econômica da agricultura entre as que mais geram emprego. E o mais importante, Santa Catarina, que até há pouco tempo atrás não era nem lembrado dos índices de produção do leite, foi crescendo, se desenvolvendo, e hoje o estado de Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional de leite, ultrapassando o estado de Goiás. Isso para nós é uma grande conquista, é um reconhecimento que a classe produtiva, os nossos agricultores, quando abraçam o setor, passam a ser referência nacional. E hoje a bovinicultura de leite é também uma referência nacional. A indústria veio se estabelecer aqui em Santa Catarina, de muitas regiões do país, assim como as cooperativas passaram a liderar, e hoje a cidade de Pinhalzinho é a cidade que mais industrializa leite, que mais beneficia leite, está entre as maiores cidades do mundo no beneficiamento de leite,
Isso é conquista, deputado Maurício Kudilak, da nossa gente que trabalha. E nós estamos aqui, nós deputados, para defender quem trabalha e produz. E se existe uma classe que nós devemos defender, apoiar, é a dos agricultores, que trabalham muito e produzem a riqueza para o nosso país. De forma que essa conquista que o secretário adjunto Espias aqui nos colocou, deve ser comemorada por todos nós, porque representa que o campo está dando a sua resposta. Aliás, entre a balança comercial, o agronegócio em Santa Catarina representa quase metade das exportações do estado de Santa Catarina. Isso é uma referência que fortalece muito a cadeia produtiva do agronegócio. E dentro desse ponto, nós podemos ressaltar ainda que as exportações, quando veio o advento da carne fraca, que de certa forma trouxe muito temor ao setor produtivo catarinense e brasileiro, mas passado o momento do susto, das notícias que de certa forma foram exageradas, vem a fase da verdade. E a grande verdade é que o mundo inteiro sabe que a nossa carne é forte, produzida com qualidade, tanto é que o fluxo de exportações de carne suína, deputado Natalino Lázaro, o fluxo de exportações de carne suína, depois da operação designada carne fraca, mostrou na verdade que a carne catarinense é muito forte, porque inclusive aumentou as exportações de carnes suínas e de aves. Isso deve ser comemorado. Eu sempre falei que todos os compradores da nossa proteína animal, eles acompanham a produção, conhecem como é feito, passo a passo, e a verdade logo se estabeleceu. É evidente que aqueles que se desvirtuaram, que tenham cometido delitos, que sejam punidos ao rigor da lei, porque nós não podemos nunca deixar que uma pequena minoria, uma pequena fração que comete atos irregulares possam contaminar toda uma cadeia produtiva, colocando por água abaixo, morro abaixo, todos aqueles que produzem com excelência e com qualidade. Por isso, senhor presidente, nós temos que reconhecer muito o setor do agronegócio, que representa o maior número de empregos em Santa Catarina, que é a matéria-prima que movimenta a economia das cidades, que mais geram empregos na cidade, são produtos que vêm de dentro da porteira das propriedades rurais, ou seja, dos nossos agricultores, dos nossos produtores. E poder comemorar que Santa Catarina, mesmo sendo um estado que tem apenas 1,1% do território nacional, já é o quarto produtor de leite in natura do Brasil, é realmente uma conquista que deve ser comemorada por todos nós. Por isso, senhor presidente, venho a essa tribuna para fazer esse importante registro do reconhecimento de quem trabalha, produz, gera emprego e sustenta a economia do nosso país, que são os nossos agricultores. Por isso, senhor presidente, nosso muito obrigado pela oportunidade do uso da palavra nesta tarde. Obrigado, deputado Altair. Vossa Excelência tem toda a razão quando fala sobre os criadores, esse pessoal que mantém 17% do nosso PIB catarinense. Um abraço ao meu colega jornalista Xixu Murara, que está nos visitando aqui, foi meu colega na RBS. Deputado Maurício Kudilak, pela ordem. Só registrar também a presença aqui na Assembleia da equipe do IGP, Instituto Geral de Perícia, nosso técnico criminalístico, que tem vários pleitos ainda a ser atendidos. Um deles é a questão do porte de arma, que ele já tem aprovados e ainda não regulamentado. E a segunda questão também, que eles, em relação às outras categorias da segurança, têm uma defasagem salarial que ainda não foi complementada pelo governo do Estado. Então, fazer o registro do nosso reconhecimento e o apoio
pelo trabalho que eles prestam e pela justeza das reivindicações que apresentam. Obrigado, sejam bem-vindos a todos. Próximo orador inscrito é o deputado, a bancada do PMDB, que tem um tempo por até 15 minutos. Segundo quem é do PMDB que vai falar, enquanto o PMDB define quem vai falar, deixa essa presidência fazer um registro à aniversariante do dia, deputada Ana Paula Lima, que hoje troca de idade. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Deputado Valdir Cobalcini vai ter o tempo de falar pelo partido PMDB por um tempo de até 15 minutos. Muito obrigado, querido deputado, amigo, que preside a sessão, deputado Kennedy Nunes. Quero saudar a deputada Ana Paula, que integra a mesa diretora, saudar os senhores deputados, os telespectadores que nos assistem pela TVA, também aqueles que nos ouvem pela rádio digital. Trago um assunto e quero também oportunizar que meus colegas deputados, quem sabe o Coruja que não gosta muito de tribuna, não queira, mas o deputado Aguiar, deputado Mauro, que pudessem dividir comigo esses 15 minutos. Mas trago, embora tenha acontecido já há alguns dias, uma notícia importante para Santa Catarina, já que a cidade de Balneário Camboriú recebeu o primeiro navio de cruzeiros dos muitos que deverá receber daqui para frente. Foi um grande acontecimento, deputado Aguiar, muito embora nós sejamos do meio-oeste, do oeste de Santa Catarina, mas comemoramos este acontecimento para uma das cidades que melhor representa o turismo de Santa Catarina e do país. A chegada do MSC Preciosa, um gigante de 333 metros de comprimento, foi um grande feito para o turismo de Santa Catarina. O Preciosa chegou a Balneário Camboriú com 4.300 passageiros e 1.500 tripulantes. E venho a essa tribuna para fazer este registro especial, saudando aqui o empresário Júlio Tedesco. E faço isso, muito embora não represente esta região, o Vale do Itajaí, como disse, venho lá do nosso grande oeste de Santa Catarina, deputado Mauro. Mas quero me referir a esse grande empresário, Júlio Tedesco, e que tem grandes empreendimentos, seja em Balneário Camboriú, seja também em Nova Trento, deputada Ana Paula, seja em Caçador, em Canoas, no Rio Grande do Sul, um catarinense que nos orgulha. E eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer com que esta casa, a exemplo de outros deputados, também lhe dedicasse uma homenagem em 2015, quando ele recebeu da Assembleia Legislativa uma comenda. Júlio Tedesco é membro de uma família de empreendedores. Seu pai, antes dele, seu avô, primo Tedesco, foi o primeiro empresário a gerar energia elétrica lá no Vale do Rio do Peixe, e produzir celulose, o primeiro também no Brasil. Júlio
Tedesco é um empresário de vanguarda. Lá em Caçador, a Primo Tedesco S.A., que ele comanda, é uma das empresas mais antigas e mais tradicionais. Fabrica papel e sacos para cimento. Possui geração de energia e florestas próprias. Assim como em Caçador, também produz papel em Canoas, no Rio Grande do Sul. A família Tedesco é também pioneira em empreendimentos turísticos, como me referi em Balneário Camboriú. Junto com os irmãos com o irmão Marcos, já de saudosa memória, Júlio Tedesco iniciou os primeiros investimentos com um camping na Barra Sul, depois o teleférico do Parque Unipraias e hoje o Pier de Cruzeiros. O projeto para receber navios em Balneário Camboriú já vem desde 2008 e é a realização de um sonho do empresário, que já existem 30 escalas programadas a partir de novembro. Deputada Ana Paula, consulto se deseja uma parte. Muito prazer. Muito obrigada, deputado Kubalcini. Eu sei da sua história e da luta também junto à família Tedesco e do grande empreendedor que é Júlio Tedesco, fica na nossa região, ali em Balneário Camboriú, e que é um sucesso em Balneário Camboriú, mas que atrai vários turistas nos antigos empreendimentos, tanto do parque quanto da marina, mas o aporte desse navio traz grandes dividendos para a nossa região, para mostrar a beleza da nossa região, e não poderia ser diferente desse grande empresário Júlio Tedesco, que ousou fazer investimentos dessa natureza. Lutou muito para que isso seja concretizado, e nós temos que aplaudir iniciativas dessa natureza, porque engrandece muito o estado de Santa Catarina e principalmente a nossa região litorânea. Então, para partear, para concordar com tudo que o senhor falou e enaltecer iniciativas desse grande amigo, empresário Júlio Tedesco, que juntamente com as suas filhas fazem um belíssimo trabalho na região do litoral, não desmerecendo as suas empresas que ficam na sua região ali em Caçador e que muito orgulha a todos os catarinenses. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Paula, e quero também o deputado Antônio Aguiar lhe ouvir com muita satisfação. Gostaria de parabenizá-lo pelo tema, deputado Valdir Kubalcini. Vossa Excelência, que tem feito jus ao empresário Júlio Tedesco, que realmente mostra a sua pujança, a sua inteligência para gerar empregos, para fazer com que a nossa economia cresça cada vez mais. Dizer a Vossa Excelência que nós, como deputado estadual, representando o Planalto Norte, também estamos felizes pela liberação de 2.3 milhões para o município de Canoinhas, para a nossa Secretaria da Educação. Isso mostra a bondade do governo do Estado com o município. Mas é a Vossa Excelência que percorre por toda Santa Catarina, que nós também estamos dando uma assistência ao município de Calmão, Matos Costa e outros municípios, que faz com que cada vez mais o Planalto Norte se integre e tenha mais força. Vossa Excelência, como membro ativo do PMDB, e nós, como deputado do PMDB, também estamos fazendo a nossa parte para construirmos dias melhores para a nossa sociedade e a nossa população. Parabéns pelo tema que Vossa Excelência apresenta aos catarinenses. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Eu dizia há pouco para o Aguiar que voto tem para todos. Há espaço há para todos e todos têm direito democraticamente, né, a convencer, quanto mais melhor. Então seja bem-vindo lá, daqui a pouco a gente também pode retribuir essas visitas lá em Canoinhas e, né, Três Barras, isso aí. Mas continuando,
continuando o nosso raciocínio, o melhor disso tudo não é apenas Balneário Camboriú quem ganha. Os passageiros do Preciosa, além do Parque Unipraias, também visitaram o Beto Carreiro World e fizeram um tour, deputada Ana Paula, mais uma vez, por Blumenau. Então não é apenas Balneário Camboriú, e sim toda uma região. Sinal de que o turismo de navios de cruzeiro pode trazer resultados positivos, como disse, não só para Balneário, mas para toda a região Vale do Itajaí, Grande Florianópolis. E faço esse registro para que fique na história do Legislativo catarinense, desejando ao empreendedor Júlio Tedesco todo o sucesso já alcançado e que tenha cada vez mais. Quero, com alegria, deputado Fernando Coruja. Saúdo o deputado Cobalcini, e como também o seu pronunciamento, e enaltecendo a empresa Tedesco, e também a chegada do primeiro navio turístico em Balneário Camboriú. O turismo tem um papel importante na economia contemporânea e, sem dúvida nenhuma, os navios cruzeiros é uma alternativa importante para Santa Catarina e deve fortalecer muito a nossa economia, principalmente o nosso estado, que já é um estado receptivo, é um estado que recebe o maior número de estrangeiros no Brasil em muitos anos, e esta é mais uma alternativa que vai fazer com que o estado se fortaleça mais ainda. Quero aproveitar também esse pequena parte, se o deputado Cobalcini permitir, para cumprimentar o pessoal do IGP que está aqui. Eu também sou médico legista licenciado e me solidarizar com as suas reivindicações. Obrigado. Obrigado, deputado Coruja. E aproveitando, deputado Coruja, percebi um movimento aqui atrás do plenário, não sabia exatamente do que se tratava, mas quando o deputado Maurício Scudilar, que veio ao microfone de apartes, também me juntar, deputado Coruja, quando secretário da Casa Civil, nós tivemos a oportunidade de encaminhar a esta casa o plano de carreira do IGP. E é justo que esta carreira gradativamente vá melhorando e novas conquistas sejam alcançadas. Eu também, então, quero me colocar aí à disposição, tenho certeza que outros deputados desta casa também assim o farão, no sentido de que as demandas que possam trazer essa casa contem com o nosso apoio. Então, quero cumprimentar a cada membro do IGP aqui presente. E, deputado Mauro de Nadal, eu pude, agora há poucos minutos, a partir da deputada Luciane Carminati, também falo como membro da Comissão de Educação, mas que ela levanta um problema que afeta todas as escolas de ensino médio, especialmente com funcionamento noturno. Esta mudança de horário tem dificultado e muitos estudantes até ameaçam, né, por justa razão, a desistência, quando nós temos já dificuldades imensas em relação à evasão escolar. E a gente vê uma decisão sendo tomada sem o devido diálogo com esta casa, com a Comissão de Educação, uma decisão importante em que antecipa em meia hora o início do turno noturno, e aqueles estudantes que trabalham durante todo o dia como forma de complementar a renda da sua família, enfim, buscam já uma profissão, eles têm que fazer a opção, não pode fazer a opção entre continuar trabalhando ou estudar, tem que fazer,
as duas coisas, assim como eu também, na minha juventude, estudava durante o dia, aliás, trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. Então, aqui, fazer um apelo ao secretário de Educação para que venha aqui à Assembleia dialogar, vamos buscar alternativa. Não é possível que por falta de recursos ou por falta de um projeto que torne isso legal, não é possível que a gente se tenha que assistir o que está acontecendo, né, sem que se tenha uma providência no sentido de que essa solução deva ser, né, tratada, construída, e que os alunos possam continuar estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Muito obrigado, deputado, que falou em nome do PMDB. Próximo partido é o PSDB. Senhor presidente, pela Pois não, ordem. deputada aniversariante do dia, deputada Ana Paula, questão de ordem, concedida. Muito obrigada por todas as Que hora vai ser o bolo, felicitações. deputada? Muito obrigada, senhor presidente. Mas agradecer a presença no plenário do vereador Nego Milka, da cidade de Papanduva, que se faz presente a essa Casa de Leis, trazendo aqui as reivindicações do seu município, ao qual nós desejamos as boas-vindas. Muito obrigada. Muito obrigado aos vereadores aqui presentes. Essa presidência também faz um registro que hoje é o dia do Exército Brasileiro. Então, portanto, em nome da Assembleia Legislativa, os nossos parabéns a todos os militares que hoje comemoram. E também hoje, 19 de abril, é o dia do Índio. Então, portanto, também essa casa faz homenagem a essa parte da população que, com certeza, faz registro da nossa origem. Pela ordem, deputado Dóia Guglielmo, sem prejuízo à palavra do PSDB, que já está na tribuna, deputado Serafim Venzon. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, neste momento, também externar aqui o convite a todos os nossos pares, deputados e deputadas, na qual tive a oportunidade também de fazer via gabinete com o convite da inauguração do Santuário Sagrado Coração de Jesus, que vai ser nesse final de semana no nosso município de Sara. A construção e o espaço físico, ele apenas é um pouquinho menor que a Madre Paulina. É um excelente local, de uma obra magnífica e, portanto, acredito que nesse final de semana deve passar pelo nosso município mais de 40 mil religiosos. Por isso, deixo aqui o convite extenso a todos os nossos companheiros. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Dóia. Agora sim, com um tempo de até 7 minutos, a palavra do deputado Serafim Venzon. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui as galerias, os participantes da nossa agenda de hoje. Começar saudando o pessoal do IGP, que certamente o tratamento diferente que ocorre dentro das estruturas do Estado é o que gera justamente essa movimentação e justa movimentação do pessoal aqui do IGP. Nossas saudações, então. Eu queria também saudar aos prefeitos, muito obrigado, aos prefeitos, aos vereadores, os vice-prefeitos que acompanham os nossos trabalhos, em nome do vereador de Itaió, o presidente da Câmara, o Tiago, e também o vereador Jaci Delis, e o prefeito Almir, que também aqui está. Aliás, aproveitando aqui a movimentação do partido, do PSDB, no dia 4 de maio, uma quinta-feira da outra semana, haverá uma reunião dos prefeitos do Alto Vale, bem lá na prefeitura do Tomé, de Rio do Sul, e logo em seguida, lá pelas 4, 5 horas, se reúne no Hotel Aliança a família do PSDB, a família tucana, e aonde são intimados a comparecer, além dos prefeitos, dos vereadores, dos presidentes de partidos, e todos aqueles que se somam às nossas fileiras, justamente participando e preparando a eleição do próximo ano, além de participar diretamente da administração. Também cumprimento, senhor presidente, o vereador Sandro Jaruzinski,
o Anderson, o ex-prefeito Gilberto, que no dia de ontem foi aprovado aqui que a festa de São João Batista, que acontece em São João do Itaperiú, uma fogueira grande, tem mais de 102 anos essa tradição dessa festa. É uma oportunidade e que visito ali as cidades vizinhas como Guaramirim, Jaraguá, Massaranduba, Joinville, Barra Velha, e outros visitantes vão a São João do Itaperiú, justamente na festa de São João Batista, que acontece normalmente no dia 24 de junho, como vai acontecer esse ano, dia 23, 24 e 25. Então agora aquela festa passou a fazer parte do calendário oficial do Estado de Santa Catarina. E ainda os prefeitos, o prefeito de Luiz Alves, o Marcos Pedro Weber, os vereadores, do vice-prefeito, que lá tem a festa, a famosa festa da cachaça, essa casa, o governo do Estado, a sociedade apoia aquele evento. É um momento em que as pessoas têm de promover a integração entre as diversas cidades, entre as pessoas, conhecer o valor humano, a natureza, enfim, os valores culturais lá. Mas eu quero também ainda saudar o deputado, nosso presidente da Comissão de Saúde, e que na próxima semana, no dia 26, na quarta-feira, nós vamos ter aqui uma audiência pública com a Secretaria Estadual da Saúde, justamente para falar da lista de espera, que acontece essa lista em todos os municípios. O cidadão que tem algum problema e que vai ao posto de saúde e se inscreve para fazer, ele tem o diagnóstico para fazer alguma cirurgia ou ainda para fazer algum exame mais diferenciado, como a tomografia, ressonância magnética, enfim, ele é incluído em uma fila. E a questão é, como anda essa fila? Como é que anda essa fila? Nós não sabemos. O secretário da Saúde quer saber também. O governo do Estado sabe, não sabe. Ele não tem como saber quantos estão. A informação que eu tenho é de 700, 800 mil pessoas que estão nessa fila. Naturalmente que se a gente imaginasse dessa fila virtual, que ela está distribuída em cada município, e colocá-los todos numa fila real, de fato em fila, esperando, isso atravessaria o estado de Santa Catarina, tamanho o volume da fila. Então, o projeto de lei que foi aprovado aqui, que a partir de agora a Secretaria da Saúde é obrigada a publicar na internet qual é essa fila, bom, eu imagino que daí nós vamos conseguir ver como está andando a fila, como está sendo atendida a fila. Essa publicação vai automaticamente gerar um compromisso com as prefeituras, quer dizer, como a prefeitura se propõe, a Secretaria da Saúde, no caso de cada município, se propõe a atender aquelas pessoas. Quais são os tipos de exames ou quais são os tipos de cirurgias que estão acontecendo e quais são os tipos do que não está acontecendo e o que precisa fazer justamente para atender essa demanda. Ontem eu falava aqui que a Secretaria da Saúde está pensando em criar um tipo de um corujão da saúde para realizar tomografias, ressonância magnética, colonoscopia, endoscopias, em horários que os equipamentos, os aparelhos estão parados por várias razões, que não se trabalha, não se usa um equipamento, um tomógrafo, 24 horas. Se usa, às vezes, 4, 5, 6 horas, mas ele fica velho 24 horas por dia. Então, 2, 3, 4, 10 anos, o tomógrafo fica obsoleto e acabou não sendo usado como deveria ser. Mas tudo isso poderá acontecer se
o secretário, se o governo, se nós aqui pudermos ver essa fila e ver o que está andando e o que está obstruído. Por isso, então, que eu quero convidar os nobres pares e quem nos ouve também para vir para participar dessa audiência, onde vamos, a partir de agora, então, essa fila vai ser publicada na internet. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Pela ordem, deputado Natalino Lázaro, grande representante da região de Videira e presidente da Comissão da Agricultura. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção. Apenas para fazer um registro aqui da presença nas galerias deste plenário, deputado, do prefeito municipal de Tangará, Nadir Baú, está aqui, e de um dos diretores da Tirol, uma grande empresa de laticínios de 13 Etilhas, presidente do Sindileite, que está aqui tratando assuntos empresariais na capital. Por isso, fazer esse registro aqui, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Seja bem-vindo, prefeito Baú. O senhor deve ser uma caixa de confidências, né? A gente guarda no baú. Obrigado pela participação aqui. Agora, vai estar com o uso da palavra por um tempo de até 7 minutos, o Partido dos Trabalhadores, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Obrigada, presidente. Em nome do Partido dos Trabalhadores, não poderia deixar de mencionar uma data muito importante, uma data que nos traz na memória muita dor, muito sofrimento e também um processo de injustiça que a cada dia fica mais evidente. Estamos falando do dia 17 de abril, um ano da derrota da democracia, um ano de retrocessos. Nesta semana completou um ano em que foi tirado da presidência uma mulher eleita com 54 milhões de brasileiros, de votos de brasileiros. E cada vez fica mais evidente que ela não está mais na função porque não aceitou a chantagem de um deputado que hoje está preso, Eduardo Cunha. Se ainda alguém tem dúvida, o atual presidente Michel Temer confirmou em entrevista à Band, nesse final de semana, que o impedimento só foi para votação porque deputados do PT votaram na Comissão de Ética pela cassação do Cunha por ele ter omitido da Justiça as contas na Suíça. Mas o que aconteceu de lá para cá? Boa parte daqueles que nos envergonharam perante o mundo, votando sim, 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 pela família, pelo aniversário do filho, pela esposa, pelo gato, pelo cachorro, está envolvido em escândalos de corrupção. Nós temos o Cunha, que foi condenado a mais de 15 anos por corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O senador Aécio, que agitou o golpe, desde o momento em que perdeu as eleições, acusado de receber mais de 50 milhões para favorecer empreiteiras. 5 pedidos de inquéritos no STF, o mesmo número do Romero Jucá, que dizia: precisamos derrubar a Dilma para estancar a sangria da Lava Jato. O deputado Bruno Araújo, que chorou ao dar o voto decisivo para o acolhimento do golpe parlamentar, hoje é um dos 8 ministros do atual presidente denunciados no Supremo Tribunal Federal. Esses mesmos parlamentares continuam votando contra a nação brasileira, pela retirada de direitos e cortes nas áreas essenciais para o desenvolvimento do nosso país. Quero lembrar aqui a quem está assistindo que ainda não se deu conta que o golpe era contra o trabalhador, contra a sociedade brasileira e não meramente a retirada de uma presidenta. Falamos da PEC, do teto dos gastos, que na verdade vai congelar o salário mínimo dos aposentados por 20 anos, educação, saúde, saneamento, moradia. A reforma do ensino médio, que está empurrando os jovens
cada vez mais cedo ao mercado de trabalho, numa propaganda falaciosa que passa a ideia de que o jovem agora é feliz, porque ele pode escolher qual é o eixo norteador da sua formação. A entrega do pré-sal, que segundo o Plano Nacional de Educação, representava a possibilidade de uma remuneração e de uma valorização da educação brasileira. Pré-sal entregue às empresas estrangeiras, que por sinal estão muito felizes com a ideia de abertura ao capital estrangeiro. E ainda nós temos no pacote de maldades a terceirização, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. As três propostas significam que o brasileiro vai trabalhar mais e vai receber menos, sem ter direito aos benefícios sociais, especialmente a aposentadoria. Nós temos ainda derrotas sucessivas que estão acontecendo, mas felizmente a população começa a ir para a rua e começa a acordar. Nós temos pesquisas hoje que comprovam, por encomenda inclusive da Confederação Nacional dos Transportes, que somente 10% da população brasileira avalia o governo como positivo. A taxa de desemprego continua subindo. Foi de 13,2% no trimestre até fevereiro. O número de pessoas que procuram uma vaga sem encontrar chegou a 13,5 milhões, salto de 30% em um ano. Mesmo assim, o governo quer enganar a população, dizendo que a inflação está abaixo da meta e os juros menores. Que contradição! Se o poder de consumo dos brasileiros cai, a inflação também diminui. Mas isso não significa que a economia vai bem. Quero lembrar aqui a fala de um diretor de uma grande empresa brasileira do varejo, da Riachuelo, que dizia o seguinte: basta a Dilma cair que o emprego volta a subir. Pois é, né? Agora, quem sabe esse mesmo empresário esteja pensando como é que nós recuperamos a indústria, o poder aquisitivo nacional e voltamos a ter esse país nas nossas mãos. A pressão da população está aumentando e fazendo, inclusive, com que o governo recue. Nós temos a reforma da Previdência, que a cada semana o governo anuncia recuo numa área. Uma hora é agricultura, outra hora é professor, outra hora é os militares, outra hora é a idade mínima de contribuição, outra hora é a idade para aquisição do benefício. Ontem, o pedido de urgência para a votação da reforma trabalhista foi derrotado, com votos contrários até do partido do presidente. 8 dos 48 parlamentares votaram contra e ajudaram a derrubar a urgência da PEC da reforma trabalhista, considerada pelos governistas. Mais 30 segundos, deputada. Considerada mãe das reformas. Só para dizer que esse país está sofrendo, está amargurado diante de um governo perdido, que não sabe o que fazer com a economia, que cresce o desemprego, que aplica reformas duras e que tem sob o seu comando 8 ministros investigados. O Ministério da Lava Jato. Está na hora do povo acordar. Obrigado, deputada Luciane Carminati, que falou em nome do Partido dos Trabalhadores. Próximo partido que tem direito à palavra é o PDT. Abdica da palavra, deputado Rodrigo Minotto. Agora, PSD. PSD com a palavra, deputado Ismael. Também abdica da palavra. Essa presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando teremos a ordem do dia. Está suspensa a sessão.